Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 30, o versículo 19, somente. Deuteronômio, capítulo de número 30, e o versículo de número 19. Quem achou, diga amém. Amém. A palavra diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente ou descendência. Oremos. Pai, no nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome por essa noite, por esse momento. O Senhor nos tem trazido à tua casa e nós já cantamos, nós já ofertamos, e nesse momento iremos meditar na tua palavra. Por isso pedimos a direção do teu Espírito, a simplicidade do teu Espírito, o amor do teu Espírito, e a razão que estamos aqui é para sairmos daqui com mais fé, mais esperança, sabendo que há diante de nós uma palavra e nós precisamos segui-la. Então eu te peço, fica conosco, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Tome seu assento, meus irmãos. Os irmãos que estão em casa acompanhando, se tiver tudo ok, avisem. Se também não tiver, os irmãos que acompanham aí resolvem o problema. Acabamos de ler um texto onde vai ter um direcionamento do próprio Deus, dizendo que na nossa vida nós temos uma escolha a fazer. O Senhor coloca diante de nós bênçãos, maldição, vida ou morte. E o que nós escolheremos? Qual vai ser a nossa escolha? Qual tem sido a nossa escolha? Essa noite eu quero falar de um homem que foi escolhido por Deus, foi cheio de Deus, mas biblicamente ele foi para o inferno. E nós temos que tomar um cuidado e um alerta. Existem irmãos, não só aqui, mas em todo lugar, irmãos que estão passando por muitos problemas. É um tempo que o problema faz parte da vida. O problema faz parte dessa vida e já fazia lá atrás, porque o próprio Cristo vai dizer: olha, nesse mundo vocês vão ter, é uma certeza. Ele não falou que talvez vocês teriam aflição, porque esse mundo é gerido por homens. E eu penso sempre que a solução do mundo é o homem, mas o problema do mundo também é o homem. Só que a solução do mundo só é o homem quando o homem é direcionado por Deus, porque a Bíblia diz que feliz a nação cujo Deus, ele é o Senhor. Quem está na direção de alguma coisa, se tem Deus, não engana, não rouba, não frauda, é justo. E o mundo não tem feito isso. O mundo tem sido guiado por situações que têm trazido muitos problemas. E o que tem acontecido no meio da igreja? As pessoas estão aqui, eu vou falar de dentro da igreja, cristãos, estão tirando a sua própria vida. As pessoas estão com tanto problema e o diabo consegue convencê-las, dizendo: não, o que você fez não dá para corrigir, o seu problema não tem solução, só que uma solução boa para você é que você tire a sua vida. E isso tem acontecido. Pastores estão tirando a vida, pastores se matam. Tem um pastor que, não vamos ficar falando não, porque aí você vai procurar esse negócio, deixa isso para lá, mas ele escreveu uma carta e ele deixou escrito: nunca fiz nada tão difícil, nunca fiz nada tão ingrato, nunca fiz nada que nunca dava resultado como ser pastor. Ele deixou porque ele tentou fazer com as mãos dele. Entenda uma coisa, nós temos que entender que Cristo é aquele que nos guia, Cristo é aquele que nos dá força. Se você está aqui nessa noite e tem um problema na sua vida, que ele está te desgastando, o conselho é: confia no Senhor, entrega ao Senhor, deixa nas mãos do Senhor. O problema é que nós colocamos na mão de Deus, mas ficamos tirando de vez em quando. Oh Deus, eu estou colocando nas tuas mãos. Aí coloca, mas aí, eu acho que Deus está demorando. Vai lá, tira e começa a resolver da sua forma. E isso tem trazido um problema. E a igreja, no geral, negligencia os problemas das pessoas. A igreja, no geral, não está preocupada com seus problemas. A igreja, no geral, ela tem sido uma igreja onde os pastores são, como diz a Bíblia, Ezequiel, eles gostam da lã,
Os pastores gostam da gordura, mas na hora que tem problema mesmo, eles insistem uma, duas vezes, depois eles falam, esse não tem jeito. É mais fácil, né? Os discípulos falaram também para Jesus, era mais fácil fazer o quê? Manda a multidão embora, é mais fácil. Manda embora da igreja, não, manda embora, né? Se saiu do nosso meio é porque não era do nosso meio, tantos usam isso. Mas aí Jesus olha para os discípulos e diz o quê? Dai-lhes de comer. Esse é um papel da igreja, é cuidar de pessoas. A igreja, irmãos, está errando, não ensinando as pessoas a conhecer Cristo. Porque eu vou te falar uma coisa, o que muda a nossa vida é conhecer Jesus. Isso muda toda a percepção de mundo. Quando você conhece literalmente quem é Cristo, o que Ele fez por você, o que Ele faz por você, que Ele está com você, e que Ele salvou você, que você não vai para o inferno, que tem vida eterna, isso te tira muita preocupação. O problema é que temos as igrejas ensinando a você amar o pastor, a você amar uma função na igreja, a você desejar alguma coisa dentro do âmbito cristão, a você ser reconhecido como homem e mulher de Deus. E eu pergunto para você, que valor tem ser conhecido como homem de Deus se eu não conheço Deus? Que valor tem as pessoas dizer, olha que homem de Deus, se eu não tenho um contato real com Deus? Porque ler uma Bíblia e fazer uma explicação exegética, hermenêutica, não é tão difícil assim. Basta estudar. É uma questão de estudo, de inteligência. Mas o que muda é quando isso é feito com direcionamento espiritual e quando eu pratico antes de falar. É aí que começa a ter uma vida transformadora. Porque todo mundo que está aqui, que está em casa, todo mundo sabe o que é pecado. Eu penso que ninguém tem dúvida. Eu penso que ninguém vai pecar e dizer, eu acho que isso aqui está certo. Nunca vi alguém matar e sair dizendo, acabei de matar um cara ali, coisa boa. Não vejo. Você não vê as coisas acontecendo erradas, as formas claras. Todo mundo faz o erro escondido. Isso quer dizer que dentro de cada um de nós tem a essência de Deus. Mas nós vivemos um tempo que os pastores, eles ficam mais preocupados em angariar pessoas para si. As igrejas estão mais preocupadas em que as pessoas sejam membros fiéis da igreja. Irmãos, não seja membro fiel da igreja, seja um membro fiel de Cristo Jesus. Porque se você for um membro fiel de Cristo Jesus, o culto acaba, você continua com o mesmo jeito. No trabalho você tem o mesmo comportamento. Você não é um peso para os teus irmãos, para a tua família, porque você não é que segue. Por que ser membro da igreja? Vamos ser real, basta estar vindo todo culto, está aqui, o pastor está te vendo, você está sorrindo, ele não acompanha seu dia a dia, você mora longe, você trabalha, ok. Quando o pastor pergunta, você fala, está tudo bem, e a gente às vezes não entende isso. A igreja tem que voltar a ensinar as pessoas a serem cristãs, porque só quem resistiu à morte e não negou, foi quem era cristão. E nós precisamos hoje parar um pouquinho e pensar, será que eu estou sendo um cristão? Será que eu estou fazendo isso? E é bem verdade também que hoje muitos também não querem, pastor. Muitas pessoas não querem ser. Não fala comigo, pastor. Deixa eu vir na igreja, vivo do jeito que eu quero, venho do jeito que eu quero, vou na onde eu quero, chego na hora que eu quero. Não fala comigo. Tem muitas pessoas assim, que não querem ser pastoreadas. Só que um erro não justifica outro. Eu não posso não querer um apoio pastoral porque encontrei na minha vida um pastor que mentia. Eu não posso deixar de comunicar com o meu pastor porque algum pastor me roubou, me enganou, fez o que não devia. Da mesma forma que eu não posso tratar as pessoas como pastor porque um não quis, outro não quis, não interessa. Você não está aí para definir o seu contato com o pastor com base em outra pessoa. E eu não estou aqui para definir o contato com os irmãos com base no que eu penso. É a Bíblia que diz. Quando você lê Ezequiel 34, ele vai dizer lá, a ferida não curaste, a quebrada não ligaste, a perdida não buscasse. Ai dos pastores que comem a ovelha, que se cobrem com as vestes, que matam a gorda, que come a sua gordura. Deus vai cobrar dos pastores. Fique tranquilo, irmãos. Seu pastor, ele é ingrato, ele é injusto, ele não é, fique tranquilo, ele vai ter uma resposta com Deus. Só que se você não aceita correção, se você não aceita direção, se você não aceita conselho, saiba que você angaria para si mesmo também problemas. E nós vivemos essa duplicidade. Pessoas que não querem
um cuidado bíblico, e pessoas também que não querem cuidar das pessoas. Ai, como é difícil ser pastor, irmãos. Sempre foi igual. Eu aceitei Jesus 22 anos atrás. O pastor João Bosco me contava e era igual. Tinha até mais gente perturbada do que eu vejo hoje comigo, assim. Porque tinha gente que se levantava no meio de um culto e gritava: eu não concordo. Porque ali também não tinha bênçãos materiais em primeiro lugar. Tinha santidade, tinha verdade. E pensa, você está pregando, alguém diz: não concordo com isso aí não. Muito radical. E eu já vi isso. Nunca foi fácil ser pastor, no sentido de fazer com a sua própria carne. A gente não tem que fazer a obra de Deus pensando nas pessoas. Tem que fazer pensando no que Cristo mandou e basta. É pregar, é amar, é perdoar, é ensinar, é acolher, é resgatar. Isso. Não, mas não quer ser resgatado. Eu não sei, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não estou aqui para ficar... Quem está perdido, irmãos? Está vendo alguém perdido? É esse daí, vai atrás dele. Não, mas não, vai atrás dele. Está perdido? É esse mesmo, é por você. Está dando muito trabalho, é você mesmo. Vem cá, eu vou te ensinar, vou te instruir. E entenda os contextos. Mas a igreja tem falhado muito nessa parte de viver essa realidade e de saber essa questão sobre como ser um cristão, sobre como ser igreja. E aí a igreja hoje, qual é a pressão em cima da igreja? Para de pregar sobre pecado. A igreja não quer, irmãos, eu fico às vezes assistindo algumas igrejas grandes, vou ver alguns pedaços ali no YouTube, porque eles têm a melhor câmera filmando, a melhor imagem, nossa, aqueles púlpitos bonitos, aquelas igrejas lindas, maravilhosas, e a gente olha, é bonito, não é que aquilo é ótimo, que bom que estamos fazendo. Mas eu vou escutar às vezes algumas mensagens, não tem direcionamento. O direcionamento é: você nasceu para vencer. Mas isso está escrito na Bíblia, irmãos. Nascer mesmo para vencer. Só que eles vão tirando o quê? Faz uma pesquisa. O que a igreja aqui... Isso hoje, você vai pregar numa igreja, alguém falou: já avaliou o público? É assim que funciona. Avalie o público que você vai falar. Se for um público leigo, você pode falar: nós vai, nós vem, nós foi. Se for um público mais de elite, você chega falando: paz do Senhor, irmãos, eu vim fomentar a relação, estreitar o convívio das expectativas. E as pessoas vão fazendo da mensagem de Deus uma exposição pessoal de conhecimento, de talento e de tantas coisas. Aí alguém diz: aqui não pode falar de sexo, porque aqui o pessoal faz sexo antes do casamento comum. Então isso aqui eu vou tirar, não posso falar sobre sexo antes do casamento, é pecado. Magoa, chateia, e aí as pessoas saem da igreja. Traição, não pode falar, porque aqui tem um monte de irmãos que se traíram, trocaram de esposa. Então se você falar disso, os irmãos param de dizimar e vão embora da igreja. Então não vou poder falar mais disso. Agora eu vou falar sobre o engano. Não pode falar, porque tem uns irmãos aqui que ficam enganando um ao outro. E não, então tá bom, vou tirar isso daqui, meu Deus do céu. E mentira, não, mentira não, rapaz, até eu minto aqui. Nem prega sobre mentira não. Mentira é uma coisa normal. Mentira é uma coisa que faz a gente ficar bem. E a gente vai preferindo o quê? Seja sincero, você não quer ouvir verdade. Eu e você preferimos um elogio mentiroso do que uma verdade sincera, dita a nosso respeito. Se alguém te criticar com uma verdade, você não gosta. Agora se alguém te bajular com uma mentira, você fala: olha como você está bonito. Olha que roupa elegante. Às vezes a roupa é feia, só para agradar. A gente gosta. Mas se alguém chegar e chamar você no cantinho e falar: rapaz, você é tão bonito, rapaz, seu cabelo aí está horrível, muda seu cabelo. Ô rapaz, essa maquiagem está forte, você é tão bonito. A gente não gosta de verdade. O mundo vai dizendo para nós que não precisa falar a verdade para ninguém. Minta para todo mundo. E isso tem trazido uma pressão para a igreja pregar um amor. Só prega amor. Mas aí pergunte para você mesmo: você que tem hoje um relacionamento, você ficaria casado se o seu amor, ok? Não for fiel? Ninguém quer alguém infiel. Só que a gente quer que Deus aceite a gente infiel. Tem um grupo de pessoas que querem ser massageadas para que elas vivam no pecado e alguém diga: não, está tudo bem. Não tem problema. Tem sim, tem problema.
Eu não posso estar no meio do pecado de livre. Você tem que gritar, irmãos. Uma coisa que eu digo: Jesus não teve problema com o pecador. Não teve. Chegava o pecador e falava: estou com 6 homens. Tá bom, bebe dessa água, vai jorrar de você. A mulher foi lá e virou uma missionária. Chega a mulher, pega em adultério, vai embora, não peca mais. Ele não tem problema com isso. Aí chegava o fariseu, que orava nas praças, que tinha as roupas compridas. Aí Jesus falava: não dá, sai fora. E aconselhou eu e você não ser assim. Não seja como sepulcros caiados, que por fora, você sabe o que é o sepulcro caiado? Quando você for no cemitério aqui, vai ter lá um negocinho onde fica lá o defunto, não tem? Ali é um sepulcro, bonitinho. Às vezes você chega, ele é de mármore, a escrita está em ouro, a fotinha do defunto está lá. Mas vai lá dormir uma noite? Mas não. Por fora é lindo, mas dentro só tem imundícia. E Jesus disse para mim e para você: não se apegue àquilo que você vê somente. Porque nós somos assim, irmãos. Colocou um terno e gravata, lá o homem de Deus. Ou não é? É assim, não adianta falar que não. Chega uma irmã na igreja, nunca viu, só porque o cabelo arrasta no chão, fala: essa deve ser uma crente daquelas do reteté. Nunca viu, mas se apegam à aparência. Aí você tem os irmãos que querem tudo liberar. Não, nada é pecado, vive. E também tem os radical, que tudo é pecado. Entra aqui dentro. O que foi? Estamos na casa de Deus. Tá bom? Não. Pisa leve. Pessoas que colocaram Deus como se fosse Ele. Ele define o que é pecado, Ele sabe o que é pecado. E nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nos tempos que vivemos existe um engano. E esse engano está trazendo o quê? Depressão, tristeza, solidão, falta de esperança, falta de alegria, porque a vida se transformou nisso. Se você tem dinheiro, você está bem sucedido. E não é isso a vida, irmãos. Só que a gente só vai saber disso, você que está aqui, só quando estiver bem velho. Quando você chega numa idade bem velha, que ninguém quer ficar com você, que ninguém quer cuidar de você, e você olha na conta, tem muito dinheiro, mas você não tem força para gastar aquele dinheiro. Aí você usa o dinheiro para pagar alguém para cuidar de você. Aí você vai ver que a vida não era só dinheiro. Aí você vai se lembrar dos dias que podia ter abraçado e não abraçou, nos dias que podia ter passeado e não passeou, no dia que podia ter comido uma comida gostosa, mas não comeu para guardar dinheiro, no dia que podia ter comprado a roupa que tanto sonhou, mas não comprou porque achou que... Entenda isso hoje. Nós precisamos hoje ter um pouco de direcionamento e saber que, por mais que a gente tenha hoje um crescimento muito grande, esse crescimento não está mudando nada. A gente ora, irmãos, e a gente pede a Deus pela nação, pelos governos, pelas pessoas, mas no dia a dia, por isso que eu falo, não adianta vir aqui orar e depois sair daqui e brincar com Deus. Seja sincero com Deus, é o que muda a minha vida e a sua. Não é ser falso, é ser sincero. Essa muda tudo. Por exemplo, quando você tem um pecado escondido, ele está escondido, então ele tem força sobre isso, ele domina você. Confessou? Acabou. Alguém vai falar: matou. É verdade, matou, já confessou, não sabia não? Ele confessou lá, se arrependeu. Se arrependeu, se arrependeu. Só que saiba que tudo tem uma consequência. O perdão para a salvação é uma coisa, a consequência é outra. Eu matei uma criança de 2 anos, vou ter que ficar preso. Mas se arrependeu, ok, se arrependa aí na cadeia, até você ser sarado, até você ser transformado. Não, mas se eu aceitei Jesus, tinha que ser livre. Quem falou isso? Isso é injustiça, e Deus não compactua com injustiça. Por isso que Paulo, quando escreve ao Gálatas, fala: não erra não, fique esperto, de Deus não se zomba, o que plantar, colhe. Então toma cuidado, irmão. Se a gente soubesse, é porque a gente não pensa quando vai falar: peraí, o que eu vou plantar eu colho, e a plantação sempre é maior, então deixa eu tomar cuidado com o que eu estou plantando. E aí o texto que nós lemos em Deuteronômio diz: olha, os céus e a terra são testemunhas, que eu vou pôr diante de ti vida, e eu vou pôr diante de ti morte, eu vou pôr diante de ti bênção, e eu vou pôr diante de ti maldição. Escolhe a vida. E teve um homem na Bíblia que ele foi escolhido por Jesus. Abra sua Bíblia comigo.
Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Eu quero ler com os irmãos do versículo de número 1. Vamos ler, façamos a leitura porque é útil e ela acrescenta. Acharam? Mateus 27, do 1 ao 10. A palavra diz assim: E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formaram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata ao príncipe dos sacerdotes, dizendo: Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. É bem uma característica do diabo, né? Ele te convence, chegar lá, quando você peca, ele sai correndo. Aí fala assim: agora é com você que veio, eu só te mostrei. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes do sacerdote, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito meter no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Aqui, teologicamente, todo mundo sabe que Zacarias fala isso, ok? Então, estudos teológicos vão dizer que quem disse foi Jeremias, mas por causa da tradição oral, porque antigamente não tinha papel, se repetia, e Zacarias tão somente repete o que já se falava da parte de Jeremias, ok? Se alguém for ler isso aí depois, vocês podem ver, porque eu vou estar falando que Jeremias, quando você for procurar, Jeremias não falou, aí você vai achar Zacarias falando. Olha lá: tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Amém? Aqui tem um texto que diz que o Judas toma uma decisão. Ele vê que Jesus vai ser condenado. Aqui muito rápido também, porque não é isso que eu quero falar. Judas tinha uma ideia: Jesus vai ser aquele que vai nos libertar dos romanos. Judas tinha essa ideia de Jesus. Ele tinha Jesus como um libertador, alguém que era um ativista, que ia disputar, ia libertar eles da opressão de Roma, ia trazer de volta as glórias que era da época de Salomão, de Davi e etc. E aí, esse homem, o nome dele é uma coisa que... Vocês conhecem alguém chamado Judas? Eu não conheço. Tem uma banda aí de rock, mas aí não... Tem um cantor aí de rock também que canta, mas aí não... Eu digo no dia a dia. Acho que quando a Kécia ficou grávida, o Sérgio falou: Ai, tomara que seja o Judinhas. Nunca. Ninguém aqui, quando foi nascer o filho, Pedro, falou assim: ai não, estou em dúvida entre Benjamim e Judas. Só que Judas, se você vai lá ver, é Judá, abençoado, elogiado. Olha o nome como é bonito, irmãos. E na época de Jesus existia muito Judas. Era comum achar um Judas, tanto que tem 2 discípulos chamados Judas. Perceba que uma escolha desse homem acabou até com o tipo de nome dele. Mas esse homem que nós estamos falando, ele foi, e eu quero que você abra sua Bíblia comigo, um homem de Deus. Judas foi um homem de Deus. Judas foi um homem cheio do poder de Deus. Judas foi cheio da glória. E isso eu quero que você hoje preste atenção, porque ninguém cai de um dia para a noite, porque ninguém morre de um dia para a noite, porque ninguém desiste da fé do dia para a noite. Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 6, os versículos 13 ao 16. Lucas capítulo 6, quero ler do versículo 13
ao 16. Quem achou, diga amém. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo: Simão, o qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Como o texto foi escrito depois, já se sabia quem era Judas. E aí Judas ganha uma referência para separar de todos os Judas: Judas Iscariote, o traidor. Mas quem escolheu esse homem? Foi Jesus. O texto diz que Jesus escolheu 12. Isso é bom para a gente também entender. O problema não é que te escolheram, o problema é que você não deu valor àquilo que colocaram você para fazer. Porque muitas vezes se escolhe alguém e alguém faz tudo errado. Aí os religiosos dizem: mas não orou. Jesus estava em oração e quando ele desce, ele escolhe. E eu não quero entrar no mérito do calvinismo que vai dizer que a pré-eleição, eu não creio nisso, desculpa. O fato de Deus saber o que vai acontecer não quer dizer que Deus quer que aconteça. A palavra diz que nos últimos dias muitos abandonarão a fé. É a vontade de Deus que todo mundo abandone a fé? Não, mas o que nós temos visto? Muitos abandonando a fé. O Senhor deu uma oportunidade para mim e para você também. O Senhor também nos escolheu para nos salvar. Judas é escolhido por Jesus. Todos nós aqui fomos escolhidos por Jesus. E aqui eu quero que você fique muito atento para que você entenda o que você vai pensar, ou vai fazer, ou vai entender. E se Judas foi escolhido por Jesus, ele fez a mesma coisa que os demais fizeram. Ele abandonou tudo. Se ele foi ser um discípulo, ele saiu de casa, ele deixou tudo lá e foi embora. E esse homem recebeu do Senhor Jesus poder para expulsar demônio, para fazer milagres. Abra aí sua Bíblia comigo, por favor. Lucas capítulo 9, os versículos de número 1 e 2. Acharam? Olha o que diz: e convocando os seus 12 discípulos, quem está lá? Judas. Deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Pense comigo, Judas sai no meio daqueles dias dizendo: em nome de Jesus ser repreendido. O demônio era repreendido. Judas chegava no lugar e falava assim: está enfermo, ser curado em nome de Jesus. Era curado. Judas pregou até o evangelho. É chegado o reino de Deus. Pense, isso aqui nós precisamos vigiar nessa noite. Não é que Deus não te escolheu, é que você talvez não está dando valor ao que Ele fez por você. Judas estava ali recebendo de Deus poder, recebendo graça para expulsar demônio, para curar enfermidades. Ele pregou o evangelho. Talvez alguém que está lá no céu salvo, só foi salvo porque se encontrou com Judas. E nós precisamos orar, porque o diabo está tirando um por um, irmãos. E o diabo seduz. Primeiro ele te engana, depois ele deixa você sozinho, você se vira. Quantos pastores eram bons pastores, mas começaram a achar que eles eram a causa. Começaram a bater no peito e falar: que trabalho bom que eu estou fazendo. Se não fosse eu aqui, ninguém fazia. E o diabo só vem, o diabo está caindo. Porque quem faz tudo é Deus. Quem merece ser honrado é Deus. Só que tem muito crente que fica bajulando o pastor. Não é que não tem. Respeite o seu pastor, ore pelo seu pastor, ame o seu pastor, mas ame mais a Deus. Ame mais a Deus.
Porque muitos vão deixar você tranquilo porque você está fazendo tudo por eles. E Judas está aqui, cheio do Espírito Santo, expulsou tudo. Irmãos, 3 anos com Jesus, 24 horas, isso dá uma faculdade. Ele viu tudo que Jesus fez, irmãos. Ele estava vendo tudo. Ele estava observando tudo. Ele estava pertinho de Jesus. Abra sua Bíblia, deixa eu ler um texto com você. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Abra aí. 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo de número 12. Jeremias lá 17:9, Jeremias disse o seguinte: enganoso é o coração do homem. Enganoso. Esse negócio que tem aqui dentro de nós engana a gente. Quem o conhecerá? Mas em seguida ele diz: Deus conhece, porque Deus esquadrinha os corações. E olha o que diz Paulo nesse momento, e eu queria que você lesse isso e orasse para que isso possa ajudar você a entender. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Nós precisamos ficar atentos quando estamos bem espiritualmente. Nós precisamos ficar atentos quando estamos sendo usados por Deus. Nós precisamos ficar atentos porque escolhido foi esse homem. Jesus mandou ele. Eu fico pensando, irmãos, depois, esse homem, o diabo bagunçou a sua vida. E ele era um homem de Deus? Era um homem de Deus. Só que era um homem de Deus infiel. E aqui tem um perigo em ser infiel com Deus. Aqui tem um grande perigo, que tem muito crente brincando com isso. Tem muito irmão que é crente, só que é infiel. É escolhido de Jesus, mas é infiel. É ungido por Jesus, mas é infiel. Abra sua Bíblia. João capítulo 12, versículos 4 a 6. Judas, ele tinha um defeito, e aqui eu queria tratar com os irmãos sobre isso. Acharam aí João, capítulo 12, versículos 4 ao 6, quem achou, diga amém. Amém. Então, um dos seus discípulos, quem? Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Judas tinha um problema, que por ser escolhido por Jesus, ele achou que o problema estava tranquilo. Jesus me conhece, não é isso que a gente fala? Conhece você, mas eu que trabalho o meu problema. Chegou a mentir, demonstrando um amor que não tinha, para poder ter mais dinheiro no caixa, e poder tirar mais dinheiro do caixa. E era um homem escolhido por Jesus, era um homem de Deus, era um homem que estava na igreja, um homem que cuidava da igreja, era da diretoria da igreja. Mas ele tinha um problema, e ele não reconheceu o problema que tinha. Quantos de nós temos um problema, seja na área sexual, sentimental, financeira, comportamental, e ficamos calados, e com isso vamos praticando pecados, achando que está tudo bem. Mas se você hoje tem algum problema que está te atrapalhando, que está escrito que não se pode, mas você está fazendo e está tudo bem, eu queria te convidar a reconhecer o teu problema. Só dá para mudar quando eu reconheço. Só dá para transformar o que eu acho que precisa ser transformado. A gente só toma banho quando sente que tem necessidade.
A gente só compra uma roupa nova quando vê que tem necessidade. A gente só vai comer quando está com fome. A gente só consegue ser curado do mal que nos atrapalha quando nós reconhecemos que temos o mal. Judas podia ter dito: não quero mais ficar com essa bolsa. Mas quem quer largar cargo? Quem quer ser humilde e dizer: eu não estou apto para isso agora? Quantos de nós estamos sofrendo para manter o cargo? Em nome de Jesus hoje, reconheça. E se você não tem força, entrega e fala: ó, pastor, para mim não dá agora. E não é para morrer, é para fortificar. Mas aqui está um homem que tinha um problema e não quis resolver. E aí, quando você tem um problema que você não resolve, você deixa uma porta aberta para Satanás. Quando eu e você deixamos uma porta aberta para Satanás, quando deixamos um espaço para ele, acontece um grande problema. Abra sua Bíblia aí comigo. Lucas 11, capítulo número 24 até o 26. Acharam? A palavra diz assim, ó, Lucas capítulo 11, versículos 24 a 26. Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando acha varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. É por isso que nós estamos vendo irmãos fazendo coisas que é ruim de ver fazendo, porque deixa uma porta, deixa um espaço, aí o diabo volta e diz: está ali meu espaço. Ele continua mentindo, ele continua enganando, ele continua roubando, ele continua com raiva, ele continua com rancor, ele continua sendo alguém insuportável, ele continua criando atrito à toa, ele continua gostando de confusão, ele continua. Então eu vou ficar aqui, só que eu não vou vir sozinho não. Tem uns amigos ali que é pior que eu. Aí ele traz 7. É por isso que você vai ver muito crente fazendo coisa que você fala: misericórdia, está endemoniado. E está mesmo, 7 vezes mais. E aí eu peço para você nessa noite fechar as portas, dá uma olhada como está, porque irmãos, o diabo não está brincando. Ele não está brincando. Olha como você está, onde você vai, o que você fala, o que você vê, o que você escuta. Fecha tudo. Se enche de Deus. Se enche de Deus. Fala: Senhor, ocupa isso daqui, ó. Se tem pensamentos ainda aí que é ruim, põe Deus, põe Deus. Ah, não estou conseguindo, faz um jejum. Dobra o joelho, põe jejum. Não, vou ficar aqui 3 horas de jejum e oração, porque eu preciso ser livre. Aleluia. E aí quando a porta fica aberta, o diabo vai conseguir tocar uma parte que quando ele toca, você não escuta mais ninguém. Você ignora toda a lei, você ignora toda a ordem, e você faz o que quer fazer, pronto, e acabou. Abra sua Bíblia, por favor. João capítulo 13, versículo de número 2. João 13, 2. Acharam? A palavra diz assim: olha onde ele estava, hein? Ele estava num baile funk. Mentira, estava na Santa Ceia. Ele estava na Santa Ceia. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Essa é a ponta do iceberg. É quando ele toca. Aonde foi colocado, aonde o diabo colocou o desejo de trair Jesus? No coração. Tuf. E só colocou porque a porta estava aberta. É por isso que a gente hoje, existe uma expressão que a gente fala no meio dos cristãos: fecha a brecha. Vai fechando as brechas. Vai fechando.
E às vezes a gente ignora, mas o Senhor nos chama hoje a fechar a porta e dizer: aqui não. Salomão chega a escrever lá em Provérbios 4:23: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Como é que está o teu coração hoje? Cheio de raiva, cheio de rancor, cheio de vingança, cheio de ira, cheio de descontentamento, cheio de reclamação? Judas, um homem escolhido por Deus, só que infiel, porque nesse tempo todo ele estava na igreja, ele estava trabalhando, estava recolhendo oferta, estava distribuindo, estava jantando com Jesus, estava ceando com Jesus, estava fazendo uns milagres aqui, eu ali, Jesus só olhando. Será que eu e você hoje, se Jesus olhar, vai ver um Judas aqui dentro? Que foi escolhido por Ele, que foi capacitado por Ele, e que está brincando com o que Ele deu, que está deixando a porta aberta para que Satanás retorne, que está deixando a porta aberta para Satanás. Talvez até você está aqui, ou você está me ouvindo aí, e Satanás já colocou até no seu coração: desiste, peca mesmo, não existe céu, não existe inferno, é perda de tempo, igreja. Não pede perdão, não se humilha. Como está o teu coração? Porque isso vai trazer uma consequência. Depois que Judas peca, vem o resultado. E infidelidade vai gerar o que, irmãos? Pecado. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 15. Tiago capítulo 1, versículo 13 ao 15. Porque alguém pode dizer, aí aqui eu volto a dizer: não, mas Judas só cumpriu o que ele foi determinado. Não é o assunto, mas eu volto a falar. Deus não te faz pecar. Deus não te fez para te lançar no inferno. Na verdade, Ele te escolheu, Ele te unge, Ele te capacita, mas é como você está agindo que vai definir. Lembra que nós lemos lá em Deuteronômio? Ele colocou as escolhas, e um Deus que põe escolha na tua frente não é um Deus que definiu. Olha, eu estou colocando uma escolha aqui para os irmãos: água ou suco, mas vocês só podem beber água. Então não é escolha. Que escolha é essa? Eu posso escolher, e Deus falou: escolha a bênção ou escolha a maldição. Judas foi escolhido para ser uma coisa boa, mas decidiu por si mesmo ser uma coisa má. E o texto que nós vamos ler agora diz o seguinte: ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. É uma definição, é uma certeza. O mal não atinge Deus, e Deus não põe mal em ninguém. Versículo número 14: mas cada um é tentado quando é atraído e engodado. Engodado é seduzido pela sua própria concupiscência. Judas tinha um desejo de pegar dinheiro, tinha uma fraqueza. Quando via dinheiro, os olhinhos brilhavam. Falava: eita, se eu pegar eu vou ficar melhor. Eita, se eu pegar eu consigo. Porque tem gente assim? Tem gente, quando vê dinheiro, esquece até que existe. Nós somos atraídos pelo que desejamos, e nós vamos desejar o mal quando estivermos cheios de mal. Quanto mais de Deus entrar, mais Deus você vai desejar. Aí o versículo de número 15: depois, havendo a concupiscência concebida, o desejo já formou, ele dá à luz o pecado. Pronto, aí eu já estou tudo pronto, já sei o que fazer. E o pecado sendo consumado, aí ele gera morte. Romanos 6:23, Paulo diz: o salário do pecado é morte, mas o dom, isso é muito bonito da gente ler, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Eu espero que a gente possa nessa noite estar vendo que
Tudo isso que Judas faz, nós estamos fazendo muitas vezes. Deus nos escolheu, Deus nos capacitou, Deus tem contado conosco. Nós estamos andando com Jesus, nós estamos dentro dos cultos, nós estamos dentro da Santa Ceia, nós estamos na igreja, mas muitas vezes nós estamos como Judas, não vigiando, não falando das nossas fraquezas, porque alguém não vai conseguir entender. Em nome de Jesus hoje, saia desse estágio. Entenda, se você tem uma fraqueza, irmãos, é por isso que ele veio. Mas se eu não confesso minha fraqueza, como ele pode agir na minha vida? E a consequência de pecar vai ser isso daqui, ó. E essa morte muitas vezes não é física, é espiritual. Por mais que muitas vezes ela gere a morte física, é morte espiritual. E sabe o que é morte espiritual? O morto tem vontade de comer? O morto tem vontade de beber? O morto tem vontade de socializar? O morto tem vontade de vir à festa? Não. Quem morre espiritualmente não quer mais ler Bíblia, não quer mais orar, não quer vir mais na igreja, não quer mais oração, sai de perto dos crentes, sai daqui, na igreja só tem falso, na igreja só tem hipócrita, não quer mais, está morto, não tem desejo mais, nada lhe atrai espiritualmente. Mas existe uma coisa que nós precisamos ler, e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, 2 Crônicas 7,14, porque Judas se esqueceu de um detalhe que Jesus tanto falou. E a gente nessa noite não pode se esquecer desse detalhe. Pastor, eu estou pior que Judas. Existe uma solução para nós. Se tem alguém em casa ou aqui que pensa em às vezes tirar sua vida porque errou, porque, irmãos, Judas se esqueceu do que Jesus mais pregou, que ele é uma porta, ele é uma segunda chance. Ele é uma porta aberta dizendo: vinde a mim, vinde a mim. E quando nós lemos o texto, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Se você está pecando, se arrepende, confessa, deixa o mau caminho. Ele vem, ele perdoa o pecado e ainda sara a terra. Aleluia. E aqui eu posso falar: ele sara a minha casa, ele sara a minha família, ele sara a minha carne, ele sara meu coração, ele sara a minha mente, ele cuida de mim. O problema é que não queremos se arrepender porque achamos que é tudo normal. E estamos indo às vezes na mesma direção que Judas. Quantas pessoas, irmãos, erraram e depois foram lá tirar a sua vida? Porque o diabo tem feito isso de muitos anos para cá. Ele tem investido muito nisso. Os irmãos sabem que tem uma lei que não permite divulgar suicídio. Não é permitido divulgar suicídio na TV, porque eles dizem que se divulgar todos, muitas pessoas vão se suicidar. 800 mil pessoas se suicidam por ano. A cada 40 segundos tem uma pessoa dizendo: basta. 40 segundos. Se quiser contar comigo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alguém está se matando. E aí a igreja está vendendo carro, a igreja está vendendo casa. Os caras estão dizendo que você é cabeça e não é cauda. Aí não incentiva a orar, não incentiva a jejuar, não incentiva a conhecer a Cristo, não incentiva a estar cheio do Espírito Santo. E a gente às vezes também não quer ser isso. Abra sua Bíblia, por gentileza. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Acharam? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Judas não se arrependeu, irmãos. E aí nós lemos um texto onde estava escrito que Judas se arrependeu. E aí nós vamos ter que fazer uso do grego, porque o texto bíblico está escrito em grego. Só que na transliteração para português, para italiano, a ordem da escrita, da gramática, ela não permite que você altere uma língua dando um sentido diverso. Mas quando você vai lá no texto, metamelomai é a palavra que diz
que ele se arrepende. E nós sabemos que arrependimento é metanoia, que é uma mudança de mente. Por isso que você hoje, todo mundo falando, vamos fazer uma metanoia, tanta metanoia. Mas metanoia é quando você tem uma mudança comportamental, quando você tem uma mudança dentro de si. E metamelomaia é quando você tem um remorso. E eu coloquei uma coisa aqui que eu quero ler com você, que Judas, ele vai até ali, ele diz, eu estou arrependido, mas a palavra escrita não vai ser metanoia. E eu coloquei aqui que o arrependimento, ele é uma tristeza pelo que eu fiz. O remorso é uma tristeza pelo que aconteceu diante do que eu fiz. E eu coloquei alguns exemplos aqui. Matei alguém, mas me arrependi de ter matado. Isso é o arrependimento. Fui preso. Essa é a razão do meu arrependimento. Porque eu fui preso, não porque matei. Aqui é a diferença entre um e outro. Fiz sexo antes do casamento, engravidei. O arrependimento é porque estou grávida, vou ter que assumir uma posição que não queria, assumir uma família que eu não queria, mas não porque descumpri um mandamento de Deus. Traiu a esposa, foi pego, se arrependeu? Ou só está falando que está arrependido porque foi pego? Não está arrependido por ter sido traído, mas está com remorso e tristeza porque foi pego. Essa é a diferença. É por isso que tem muito crente safado, muito pastor safado transitando tranquilamente, porque ainda ninguém sabe. E ele só vai se arrepender quando alguém souber. E ele não vai usar um arrependimento, mas vai usar simplesmente um remorso. O cara passa no farol vermelho, poderia ter matado alguém irresponsavelmente, só que chegou a multa. A tristeza não é porque passou no farol vermelho. A tristeza é porque chegou a multa. A tristeza de Judas não foi porque ele traiu Jesus, mas foi porque não deu certo o plano dele. Jesus ia ser morto, então não ia ter o Salvador do povo judeu. Não era Jesus, teoricamente, aquele que ia fazer uma revolução dentro do Império Romano. Ele achou que quando os caras fossem pegar Jesus, talvez até Pedro estava com a ideia, corta a orelha de Malco, né? Aí Jesus falou, Pedro, tá doido, Pedro? Pega a orelha de Malco, põe de volta no lugar. Será que eu e você estamos tendo só remorso? E como eu sei se é remorso ou não? Aqui que está. Remorso eu vou chorar, eu vou prantear, mas eu vou voltar a fazer de novo. Arrependimento, eu choro e eu não volto para lá nunca mais. Aleluia. E as igrejas estão cheias de remorso, porque os pastores estão pregando para gerar remorso, pregam para gerar emoção. Irmãos, e emoção sem Cristo não é emoção boa. Você chorar no culto, porque a gente até fala que às vezes, eu até falo isso para os irmãos, a gente não fica insistindo para alguém aceitar Jesus, porque tem que aceitar de livre, espontânea vontade. E você sabe que no momento de emoção, dependendo do que você falar, a pessoa vem, porque é emoção. A gente é assim, e dentro de nós existe uma essência dizendo, eu quero Deus. Só que existe também o diabo tentando fazer você não ir até Deus. E eu quero que você hoje lembre-se eu coloquei aqui 2 personagens. Pedro, abra sua Bíblia aí, capítulo 26 de Mateus, versículo de número 74 e 75. Mateus 26 Mateus capítulo 26, versículo 74 e 75. Quem achou, diga amém. A palavra diz assim, Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, eu vou usar aqui, está escrito um homem, mas é Jesus para quem não conhece o texto, não conheço esse Jesus. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Pedro fez uma coisa pior do que Judas. Foi 3 vezes.
Pedro estava avisado antes. Era pior. Só que Pedro entendeu quem era Jesus. Ele entendeu a graça. Ele entendeu a misericórdia. Isso que nós temos que nessa noite entender isso. Você não morreu até agora com esse teu pecado, não é porque você é bom, mas é porque tem uma graça, tem uma misericórdia dizendo: se arrepende, se arrepende, se arrepende, se arrepende. Ao contrário, Pedro tem um remorso, Judas tem um remorso. Aí o que ele faz? Não dá para ficar mais aqui não. Vai lá no templo. E quando ele chega lá, irmãos, perceba isso aqui. E nós temos que ficar atentos sobre isso. Ok que ele teve culpa e ele não se arrependeu. O texto diz que ele não se arrependeu. Mas os líderes da igreja da época, era a igreja da época. Estava tudo ali. O que eles falaram? Tem nada a ver com isso não. Se vira. Aí eu, lendo isso aqui hoje, meditando, quantas pessoas foram numa igreja e aqueles pastores que só comem a gordura, só veste a lã, deram uma olhadinha e falaram: não deve ter carro, não deve ter dinheiro, não vai dizimar então, isso aí vai querer uma cesta básica. Aí disseram o quê? Posso te ajudar? Não? Você já pensou? Por isso que eu fico pensando na nossa vida. Ok, mas já pensou se esses homens aqui falassem: espera aí, Ju, se fossem homens de Deus, você errou, mas tem perdão para você. Se você está aqui hoje e errou, tem perdão para você. Se o diabo diz que a solução é morte, ele está te enganando. Ele vai fazer como esses homens. Ele está te levando para um lugar que você não quer ir. E quando chegar lá que você perceber que não é o que você queria, ele sai fora e diz: é com você, eu não tenho nada a ver com isso. E nós precisamos nesse tempo se lembrar que Jesus está voltando. Nós precisamos nesse tempo tomar cuidado para não fazer o que Judas fez. Um homem de Deus, irmãos, era um homem de Deus, andou com Jesus do ladinho. Isso daqui também nos abre os olhos. Não adianta estar aqui dentro, você tem que estar com Jesus. Tem que estar com Jesus? Não, você tem que andar como Jesus, porque Judas estava com Jesus, mas não andou como Jesus. E nós somos convidados a andar como Jesus. Em João 15 ele diz: eu vos deixei o exemplo para que vocês façam igual. Em que sentido? Está lá porque, irmãos, hoje tem um sapato aqui, né? Tem uma meia limpinha. Algumas pessoas têm chulé, não tem jeito, não sei o que acontece, mas tem gente que não tem chulé, o pé sai limpinho do sapato. Mas naquela época, andando naquele pó, aquela sandalinha de couro, Jesus pegou a pior parte do ser humano naquela época de sujeira, e aqui leva ele pelos caminhos e disse: me dá um pé aqui. Aí Pedro vai dizer o quê? Poxa, eu mesmo não deixava, né? Pedro sabia o pé que tinha. A gente esconde os defeitos. A chibata de Pedro devia ser uma chibata meio larga, assim, tudo cobrindo os dedos, tudo torto. E ele não vai lavar meu pé, não. Aí Jesus falou: não, se eu não lavar teu pé, tu não vai. Aí então tá bom, lava a cabeça também. Aleluia. E Jesus fez isso. E depois disse para ele: eu estou dando exemplo. Nós não somos melhores que ninguém. Só que quando a gente toma o caminho de Judas, de deixar a porta aberta, de ignorar os problemas que temos, de não buscar ajuda, nós vamos cair na armadilha do pecado. E o pecado não tem jeito. Não tem jeito. Tem igreja aí dizendo que não, vai morrer. Pecado gera morte. Morte. Ah, por que será que aquele irmão não vai? Pecado não arrependido. Não vai, não vai. Se arrepende e deixa. O conselho é esse. Não é só se arrepender. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aleluia. Glória a Jesus. Abra aí o último texto dessa noite. 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 10.
Eu gosto desse texto que Paulo escreve, porque define muito bem o que Judas e Pedro viveram. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Acharam? Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. Olha o que está dizendo aí. Para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Quando você errar, irmão, se arrependa em Deus. Errou feio, falou, nossa, errei feio. Se lembre da cruz. Graças a Deus tem um Cristo, Ele vai me regenerar. Vai ter um preço para me pagar? Vai ter dia difícil? Vai. Mas a minha salvação é em Cristo Jesus. Quando está no mundo, erra, o diabo vai lá e fala assim, tira a vida. Foi o que Judas fez. Então, se você nessa noite está longe, se você está como diz lá o apóstolo João em Apocalipse 3:1, tu tem nome de quem está vivo, só que tu está morto. O pecado mata, e o problema não é o pecado em si, mas é não se arrepender do pecado que cometeu e continuar a praticar. Que caminho você vai escolher nessa noite? Eu peço a Deus que você escolha aquele que diz que veio para nos renovar, para nos ajudar e para nos guiar. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a família dos irmãos, os irmãos que estão aqui nessa noite, que o Senhor fale aos seus corações e que cada um de nós possa levar essa palavra no coração. Eu tenho uma escolha a fazer. Existe um hino que a gente canta que diz: vida ou morte, qual vais aceitar? É meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Judas, infelizmente, sendo escolhido por Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, tendo unção, ele não vigiou, ele não abandonou o pecado, e ele caiu numa situação de morte, de suicídio. E Deus quer coisas melhores para nós. Possamos hoje abrir o nosso coração, deixar o pecado. Irmãos, deixa o pecado, irmãos. Deixe o pecado. Não se... Ah, pastor, como que vence o pecado? Ficando perto de quem tem Deus, ficando perto de Deus, lendo a Bíblia, orando, jejuando, escuta hino. Enche de Deus. Enche de Deus. Vai lá. Quando você vai ver que estiver cheio, quando você começar a falar, existe uma coisa que eles falam ensinando línguas, que ele diz: quando você começar a sonhar em inglês, não é isso? É porque você está aprendendo. A professora diz: para de pensar em português. Eu falo: meu Deus, como que é isso, Senhor? É se enchendo do idioma, aí você começa a falar. Não é assim que funciona? Se enche do idioma. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Mas muito irmão está preferindo se encher de vinho, e aí o vinho só traz contenda. Vamos orar? Deus abençoe você, sua família, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Vamos nesse momento estar orando também pela família do evangelista Fernandes, que também viajam sexta ou sábado? Sábado? Vai estar aqui sexta ainda? Ah não, então vamos orar sexta. Vamos orar mais perto, né? Não antecipar a oração não. A gente ora sexta-feira por eles, tem culto dos adolescentes ainda. Vamos orar? Deus abençoe você. Os irmãos entenderam a mensagem? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa te ajudar, que Deus possa me ajudar, porque se não for Ele, a gente escolhe que nem Judas. Mas a gente só tem que fazer uma coisa: acreditar e ir para a direção dele. É Ele que te muda, é Ele que te transforma. Creia nisso.